Bom dia, meninos e meninas. Hoje nós vamos começar o trabalho com a segunda geração modernista no Brasil. Então a ideia hoje não é ver nenhum autor específico, mas é dar um panorama dessa segunda geração para vocês, tá? Então vamos lá. Vamos ver em linhas gerais quais são os temas, né? E qual é o trabalho que essa segunda geração vai fazer para nós. Então vamos lá. Pronto. Então, toda a primeira geração modernista, ela vai de 1922 a 1930, né? E como nós vimos no caderno anterior, um momento que é mais do que implantação do modernismo, mas é um momento de projeto, né? A gente sabe que foi um momento de repensar o Brasil e de buscar uma identidade crítica para o Brasil. O romantismo já tinha feito isso, só que no romantismo, essa identidade brasileira, ela foi buscada de uma forma idealizada. Na primeira geração, isso se buscou de uma forma crítica, então buscou-se uma linguagem brasileira, buscou-se um repensar da história brasileira, a partir de movimentos como o da antropofagia e principalmente de obras como Macunaíma, do Mário de Andrade. Vejam só as datas da segunda geração. Essa segunda geração vai de 30 até 45. Né? Só pelo período, a gente já percebe que é um período, em termos históricos, extremamente importante. Né? É um período em que o mundo vai assistir à Segunda Guerra Mundial, por exemplo. É o momento em que o mundo vai passar pelas grandes ditaduras. Né? E o artista desse momento, ele começa a perceber que essa coisa de buscar uma linguagem nova, ela vai ficar em segundo plano. A melhor maneira de definir esse período para o artista que está vivendo esse momento é a de que o mundo está doente. É a melhor maneira que a gente pode definir isso. Né? E diante desse mundo doente, a preocupação maior passa a ser o conteúdo. Entenda uma coisa, não é que as conquistas da primeira geração sejam abandonadas. Então, essa coisa do verso livre, do verso branco, da linguagem coloquial, tudo isso é incorporado. Isso só não é a preocupação maior, né? Mesmo porque tudo isso já tinha sido conquistado. Então, não havia mais a necessidade de conquistar isso. Isso já tinha sido conquistado, isso já era algo que já tinha sido atingido pelos artistas. Então, os artistas desse período se sentem agora muito mais livres para usar desde as formas livres, conquistadas pela primeira geração, até as formas clássicas, por que não, né? Utilizadas pelas anteriores. Então, isso explica, por exemplo, a gente assistir numa geração como essa, ao surgimento de um poema como o Tinha uma Pedra no meio do caminho tinha uma pedra, do Carlos Drummond de Andrade, e ao mesmo tempo sonetos feitos à moda de Camões, como vão aparecer em Vinícius de Moraes. Então a forma é muito mais eclética. Se nós temos todas as conquistas da primeira geração, nós também temos, não é, tudo aquilo que veio antes, não é, incorporado aos textos dessa. A preocupação maior agora é com o conteúdo, e um conteúdo que busca ser crítico. Diante de um mundo doente, a preocupação maior vai ser com esse conteúdo. Então, a ideia da aula de hoje é apresentar um panorama desse conteúdo. Os autores nós começamos a ver na semana que vem, né? Mas hoje a ideia é apresentar um panorama da poesia deste momento e um panorama da prosa deste momento, tá? A poesia deste momento vai ter 3 caminhos. O primeiro caminho é a poesia desenvolvida por Carlos Drummond de Andrade, que é o que a gente chama de poesia de tensão ideológica, que é isso aqui, é a poesia do eu versus o mundo. Entenda uma coisa, não é eu versus o mundo como vocês viram no romantismo, no sentido de eu contra o mundo. Né? No romantismo é muito assim, eu contra o mundo e nessa briga quem ganha sou eu. Eu versus o mundo no Drummond é algo maior do que isso, viu? Sou eu
tentando me encaixar nesse mundo que parece que não faz o menor sentido. E de verdade, talvez não faça sentido até hoje, né? Mas o poeta dessa geração, e aqui no Brasil, essa poesia é representada muito bem pelo Drummond, é um poeta que se questiona sobre a lógica de se viver sob a ditadura, por exemplo. É um poeta que se questiona sobre a lógica do mundo ser assolado pela Segunda Guerra. E as pessoas, de repente, aceitarem isso como se isso fosse uma situação normal. Elas ficarem ali dentro da sua bolha, vivendo a sua vida como se absolutamente nada estivesse acontecendo, né? E irem tocando como se tudo estivesse normal. Então, a poesia do Drummond vai ser muito questionadora, né? E dentro desse contexto é que vai aparecer o Claro Enigma, que é o livro que a FUVEST está pedindo esse ano. Então, a primeira linha, que é o que a gente vai estudar na semana que vem, é a poesia, então, de tensão ideológica de Carlos Drummond de Andrade. Aí nós temos um tipo de poesia que é chamada de grupo dos poetas católicos, né? Então vamos lá, vamos começar aí quebrando os possíveis preconceitos. Quando um grupo se auto-intitula assim, a tendência é que isso já gere alguns preconceitos, né? Então, eles são chamados de grupo dos poetas católicos por uma razão muito simples. Eles são católicos, né? Se eles fossem protestantes, se eles fossem espíritas, se eles fossem umbandistas, provavelmente eles iriam dizer a mesma coisa do que eles estão dizendo. O que eu quero dizer com isso a vocês é que nem Vinícius de Moraes, nem Cecília Meirelles, Jorge de Lima ou Murilo Mendes, eles fazem poemas, por exemplo, discutindo se existe ou não existe reencarnação. Se Cristo tinha ou não tinha irmãos, se Nossa Senhora era ou não era virgem quando deu à luz a Jesus Cristo, enfim. Né? Quem conhece um pouquinho da teoria católica, né, dos dogmas católicos, sabe que esses pontos que eu acabei de citar são pontos meio que nevrálgicos, né? São pontos de discordância entre a Igreja Católica e outras religiões. Na verdade, todos eles acham tudo isso grandes bobagens, né? Discutir essas coisas não muda nada, e não muda mesmo, né? Na cabeça desses poetas, se o mundo está doente, o mundo está doente porque esqueceu que Deus existe. A existência de Deus, a crença na existência de Deus, é compartilhada por todas as religiões. Isso não é um ponto nevrálgico, isso não é um ponto de discordância, né? Na verdade, eles acreditam na religião no sentido que a palavra religião tem. Se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão descobrir que religião vem de religio, do latim, que significa religar. Significa, portanto, ligar novamente. Então, toda religião busca, de alguma maneira, cada uma à sua maneira, ligar novamente o homem a Deus. Então, a poesia que esses poetas vão desenvolver, e também, volto a dizer a vocês, cada um dentro da sua temática, cada um à sua maneira, como vocês vão estudar nesse caderno, é como, dentro da individualidade, né, de cada um deles, como ligar novamente o homem a Deus. É por aí, né? Como ligar novamente o homem a Deus. Agora, apesar de cada um ter a sua abordagem, e a ideia hoje é mostrar isso, né? Eles têm algo em comum. Nenhum deles, por exemplo, defende a ideia que essa ligação aconteceria porque as pessoas se enfiam num lugar qualquer e rezam indefinidamente, né? Ou meditam indefinidamente, ou repetem coisas que sequer elas sabem aquilo que significa, né? Eles partem do princípio, na verdade, mais complexo. Toda a teoria cristã, e volto a dizer a vocês, isso independe da religião, ela parte de dois pilares, né? O primeiro seria o amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo seria o amar ao próximo como a si mesmo. O amar a Deus sobre todas as coisas é o mais tranquilo de resolver, certo? E é tranquilo por uma questão muito simples. Deus não vem em carne e osso pegar no seu pé, certo? Ele não vem, enfim,
apontar o dedo a você, tá certo? E se é que ele castiga, ele não faz isso ao vivo em cores. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, já que Deus não fica buzinando na sua orelha, tá certo? É um negócio razoavelmente tranquilo de fazer. O problema é a segunda parte, certo? A segunda parte exige um exercício de empatia, por exemplo, que nem todo mundo está disposto a fazer, né? Exige aquele exercício de se colocar no lugar do outro. Isso explica, por exemplo, prestem muita atenção e guardem bem isso que eu vou dizer a vocês. Por que vocês vão encontrar esses poetas católicos fazendo poesia social, por exemplo? Não parece ter muito a ver, mas tem, né? A ideia deles é que esse cristianismo tenha que ser vivido na prática, na comunhão com o outro, que é o jeito mais difícil, mais complexo de se viver esse cristianismo. Então, repare, tem tudo a ver com esse contexto de Segunda Guerra, da segunda geração, de grandes ditaduras, sabe? Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha, Salazar em Portugal, Getúlio Vargas no Brasil. Né? Então, esse período extremamente complicado da história, né, exige das pessoas muito mais do que meditação, né? Exige das pessoas atitude. Então, o que esses poetas, do grupo dos poetas católicos, vai propor é justamente essa atitude, né? E essa atitude a partir da reflexão sobre a sociedade, certo? E dos seus pontos que precisam mesmo que a gente haja, né? Que a gente faça alguma coisa em prol daquilo que está à nossa frente, tá? E o último grupo é o grupo da poesia surrealista. E aí nós temos Jorge de Lima e Murilo Mendes. Veja que eles apareceram no outro grupo também, né? Eles participam, então, dos dois grupos. A poesia surrealista é uma outra forma, né, de se viver essa espiritualidade. Lembre que o surrealismo é algo que está acima do real. E aqui é interpretada como a realidade do subconsciente, né? A realidade mais espiritual. Então, a poesia vai ter 3 caminhos, portanto, que vocês vão começar a trabalhar a partir da semana que vem. A poesia de tensão ideológica, Carlos Drummond de Andrade. A poesia católica, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Jorge de Lima e Murilo Mendes. E a poesia surrealista, de Jorge de Lima e Murilo Mendes. Para encerrar o panorama de hoje, a prosa, né? Essa prosa ela é definida em 1926. Né? Acontece um congresso em 1926 chamado Congresso dos Regionalistas do Recife. E desse congresso participaram escritores como Jorge Amado, por exemplo, que são escritores que vão aparecer aqui, Graciliano, enfim. E eles decidiram que dentro dessa mesma linha de poesia, de fazer algo de participação, algo concreto, eles iriam fazer a prosa que vai ser chamada depois de prosa neorrealista. Como assim? Né? É uma prosa de crítica social, a gente já imagina isso a partir do momento que se chama neorrealista. Mas é mais do que isso, certo? A ideia é falar de um Brasil que o Brasil não conhece. Né? E nesse caso é o Brasil regional. É o Brasil do Nordeste, é o Brasil do Norte. Não aquele Brasil do Nordeste que vocês conheceram quando leram Iracema. Né? Aquele Brasil das alvas praias ensombradas de coqueiros que aparece em Iracema, esse aí não vale. Né? Esse é o Brasil das férias, certo? É aquele do Nordeste que a gente tem orgulho de dizer que é nosso. Então, tudo bem, maravilhoso, incrível. Né? A ideia é mostrar aquele Brasil que a gente resolve jogar para baixo do tapete. Né? Aquele que tem cara de Etiópia, por exemplo. Aquele que é muito diferente do Sudeste e do Sul, em que as pessoas morrem de fome porque existe, por exemplo, algo que é institucionalizado como indústria da seca. Veja bem, indústria da seca. Existem pessoas que lucram com a miséria alheia, por exemplo. É um Brasil de nomadismo, né? Em que as pessoas são obrigadas a se deslocar do caminho em que estão, ou do espaço em que estão, mesmo que elas quisessem ficar ali, porque elas precisam
que a sua família não morra de fome, por exemplo, né? É esse Brasil em que as pessoas têm que aceitar qualquer salário e qualquer exploração, porque senão elas simplesmente morrem de fome. Então a ideia é denunciar um Brasil que tem bases econômicas que lembram uma estrutura feudal, por exemplo, que lembram uma estrutura medieval. Então, não é à toa que ela é chamada de neorrealista. E aqui nós temos nomes importantes, como Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, né? São todos escritores que vocês vão estudar posteriormente. Para a gente fechar essa abordagem de hoje, um detalhe que eu acho que não é um detalhe tão pequeno assim, e eu acho importante a gente saber. Toda vez que a gente começa o movimento literário, nós falamos para vocês de coisas como, olha, esse movimento surgiu na Alemanha, esse surgiu na Inglaterra, aquele surgiu na França, né? E a gente vê isso como algo absolutamente normal, né? Nós bebemos dessas raízes europeias. Pois então, esse gênero de prosa que vai ser desenvolvido aqui no Brasil a partir de 1930, ela vai influenciar a prosa, por exemplo, que vai surgir em outros lugares. A prosa regionalista, a prosa neorrealista, que vai surgir em Portugal, vocês não estudam aqui, mas é importante que vocês saibam que ela acontece, que vai surgir em Portugal a partir de 1930, é influenciada pela nossa. Olha que coisa curiosa, né? E aí algo que tem tudo a ver com o que vocês precisam saber. A prosa moderna africana, de escritores como Pepe Tela, por exemplo, de escritores como Mia Couto, é uma prosa influenciada por essa nossa prosa. Mia Couto, Pepe Tela são escritores que constantemente vêm ao Brasil, eles participam de congressos aqui no Brasil, e eu já tive a chance de ouvi-los se pronunciarem, né? E eles sempre dizem isso, certo? Eles sempre dizem que foram influenciados por escritores como Graciliano Ramos e escritores como Jorge Amado. Então, nós temos um momento aqui no Brasil em que nós vamos levar a nossa influência para essa literatura moderna africana, né? E para essa literatura moderna portuguesa também, tá? Então, gente, por hoje é isso, certo? Vocês, por favor, respondam ao Google Formulário com o teste relacionado a essa teoria que nós vimos na aula de hoje, né? Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem escrever, estou à disposição de vocês. E na semana que vem, nós vamos estudar a poesia, a grande poesia de Carlos Drummond de Andrade. Uma boa semana, cuidem-se, um grande beijo no coração de todos vocês.